Sejam bem-vindos então aqui a esse vídeo de sistemas operativos. Nesse caso vamos focar ponteiros e memória. Portanto, neste vídeo em particular vamos recordar os ponteiros da linguagem C, esses elementos essenciais na programação com a linguagem C. E recordando aqui muito rapidamente o espaço de endereçamento de um processo. Já sabemos que é um processo na memória virtual, lá está, tem vários segmentos, tem estes 4 segmentos que estão aqui, muito rapidamente o segmento de texto, o segmento de dados, o segmento de heap e o segmento de stack. Não é? O segmento de texto é onde fica o código do fecheiro executável, os dados, as variáveis globais, essencialmente, heap, a memória dinâmica e finalmente o segmento de stack para as variáveis locais e as stack frames das funções. Tudo isso, como sabem, desenha-se por uma imagem virtual, já que essa representação é uma representação virtual que apenas existe no contexto da memória virtual. Portanto, aqui neste capítulo vamos focar essencialmente no segmento de heap, que é onde está a memória dinâmica, não é? Portanto, é de onde provém a memória que nós chamamos alocada, aquela memória que pode ser reservada dinamicamente durante a execução do programa. Tem funções apropriadas, tem um conjunto de API, não é? Portanto, malloc, calloc, realloc para reservar a memória. Muito rapidamente o malloc permite alocar um bloco de memória com um número X de bytes. O calloc faz a mesma coisa, mas garante que essa memória é zerada, ou seja, todos os bits estão a zero da memória que é alocada. O realloc permite estender ou diminuir um tamanho de um bloco de memória previamente alocado, não é? Portanto, é uma função que permite fazer uma variação no tamanho do bloco tenha sido alocado dinamicamente. Finalmente, não esquecer a importantíssima função free que nos permite libertar a memória. Já sabem, o programador tem que estar sempre atento quando reserva memória à parte em que irá libertá-la, em que irá chamar o free. Resultando disso tudo, o segmento IT é um segmento de tamanho variável, pois, obviamente, sendo memória dinâmica, vai crescendo e diminuindo conforme os mallocs, callocs que se façam e, obviamente, os frees para libertar essa mesma memória dinâmica. Portanto, na linguagem C, os ponteiros têm um papel essencial, não é? São uma forma de nós conseguirmos aceder a construções e especificidades da linguagem. Olhando para a linguagem C, onde é que ela se localiza, se calhar podemos dizer que a linguagem C fica meio caminho entre o Assembler, que é claramente uma linguagem de baixo nível, está associada ao hardware, e as linguagens de alto nível, como o C Sharp, o Java, etc. Ultimamente também tem aparecido a designação de linguagens de muito alto nível, como o Perl, Python, Ruby and Go e muitas outras. São linguagens que têm um conjunto de construções já muito avançadas que permitem ao programador muitas vezes apenas focarem apenas no algoritmo. Não é? A linguagem C seria sequer algo intermédio entre o Assembler e uma linguagem de alto nível. No C é essencial o domínio dos ponteiros, portanto, para saber programar em C temos que dominar os ponteiros. Caso contrário, não sabemos programar em C, sabemos quanto muito a sintaxe C. Portanto, esse vídeo também é em parte para recordar a importante parte que desempenham os ponteiros na programação em linguagem C. E o que é um ponteiro? Bem, o ponteiro não é mais que uma variável que contém um endereço de outra variável. Portanto, é um mecanismo que acaba a ser, permite a manipulação direta da memória. Podemos aceder a um endereço da memória particular, sabendo que esse acesso à memória é feito através de um endereço que é da memória virtual, mas para nós é completamente irrelevante nesse aspecto. O programador vai se focar no uso das variáveis ponteiro e uma variável ponteiro, quando está inicializada, quando contém um valor válido, contém aquilo que é o endereço de outra parte da memória. Portanto, contém um endereço de outro elemento da memória. E, portanto, uma variável ponteiro é basicamente isso, uma variável inteira que contém um endereço da memória. O ponteiro, para além de ter um endereço de memória, também está associado a um tipo de dados. Portanto, nós, quando falamos em ponteiros, temos aí que é um ponteiro para int, ou um ponteiro para double, ou um ponteiro para char, ou para uma estrutura, ou para qualquer outro tipo de dado possa existir e para o qual nós possamos ter um ponteiro. Há uma exceção, contudo, que é o tipo void. Portanto, o tipo void é um tipo que não existe, ou seja, é apenas o endereço. Para ser usado, teremos depois recorrer a um cast, ou seja, teremos de fazer uma operação de conversão, indicando ao compilador que aquele ponteiro que está para void agora quer ser interpretado como sendo um ponteiro para int, ou um ponteiro para float, ou um ponteiro para char. É? Em termos de declaração, em termos de sintaxe, o ponteiro é declarado de uma forma muito simples, em que nós indicamos qual é que é o tipo do ponteiro, acrescentamos aqui um asterisco e depois o nome da variável ponteiro. Nesse caso aqui nós temos a variável ptr1 do tipo int asterisco, ou seja, uma variável ptr1 que tem capacidade para apontar para um inteiro. Daí nós chamamos essa variável um ponteiro para inteiro. Aqui temos o char asterisco ptr2,
double PTR3, short PTR4 e PTR5. Aqui uma chamada de atenção, olhando que o PTR4 aqui está declarado com asterisco e aqui o PTR5 também. Portanto, se não houvesse esse asterisco aqui, junto do PTR5, nós estaríamos a declarar o PTR5 como sendo uma variável do tipo short. Portanto, há necessidade aqui de acrescentar o asterisco sempre junto da variável ponteiro, porque só isso é que de facto torna a declaração como sendo uma variável ponteiro. Portanto, está aqui chamada a atenção, o PTR7 aqui, float asterisco PTR6, vírgula PTR7, o PTR7 aqui é uma variável escalar e não uma variável do tipo ponteiro. Portanto, tenham cuidado com a necessidade de acrescentar sempre um asterisco junto da declaração do nome da variável. Agora, o que é que faz uma declaração de uma variável ponteiro? Apenas reserva o espaço para a variável ponteiro. Ou seja, o ponteiro ainda não está a apontar para nada. Está a apontar para eventual lixo que esteja naquela zona de memória que ficou agora associada à variável ponteiro. Portanto, não existe espaço reservado. Ponteiro não aponta para nenhum espaço de memória reservado. Portanto, temos aqui esse exemplo, char asterisco PTR, e agora estamos a fazer uma operação de string copy, cópia de string, dessa string constante, errado, para o PTR. O problema é que esse PTR aqui não tem nenhum espaço alocado. O PTR está a apontar para quê? Pode estar para uma zona de lixo. É o valor que estiver lá que é interpretado como sendo o endereço. Obviamente que isso vai dar asneira. Já que o PTR não aponta para nenhuma zona, esse string copy vai tentar copiar essa string que está aqui para uma zona de memória que não foi alocada, nem sequer reservada. Portanto, essa situação aqui está errada. O certo aqui, ou uma forma de ter aquele código correto, é declararmos agora o PTR como sendo um vetor de 16 chars, ou seja, um vetor que pode receber uma string. E agora sim, eu posso, usando strcopy, fazer a cópia da string certo para PTR. Nesse caso, até tenho que verificar que o PTR tem capacidade para uma string de 15 caracteres mais o /0, o terminador de string, e que a string está aqui, certo, contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o /0, 7. Portanto, existe espaço suficiente na zona de memória de PTR, porque tem 16 bytes, para receber essa string certo. E, portanto, aqui esse código está correto. Depois, é-vos sugerido, então, que façam essa atividade, que é basicamente olharem quais é que são os efeitos de estarmos aqui a fazer uma cópia do errado para o PTR, como é que o compilador vai reagir e, sobretudo, como é que em execução vão reagir, qual é que vai ser a reação, o erro que é indicado pelo sistema operativo. Não é? Aqui embaixo será o PTR2, agora já com a parte corrigida. Agora, para além disso, no ponteiro, já vimos como é que se declara um ponteiro, que associado a um ponteiro está um tipo de dados, exceto no caso do void. Agora vamos ter dois operadores importantes nos ponteiros. Primeiro vamos começar pelo operador e comercial. Esse operador e comercial é basicamente, quando está associado a uma variável, devolve o endereço de memória da variável, nesse caso xpto. E portanto temos aqui neste pequeno exemplo uma declaração de ponteiro para inteiro, int asterisco ptr1. Temos uma variável escalar do tipo inteiro a, que toma o valor de v, e agora para nós colocarmos o ponteiro a apontar para essa variável, teremos que usar a seguinte atribuição, ptr1 igual a i comercial de a. Por outras palavras, ptr1 igual ao endereço da variável de a. Nesse caso, a seguir essa atribuição, nós podemos dizer que o ponteiro ptr1 aponta de facto para a variável a. Na pergunta, qual é que é o conteúdo da variável ptr1? É um endereço da variável a. Portanto, é um endereço em memória virtual do endereço da variável a. Se quisermos mostrar esse endereço, podemos usar o printf com o operador, o modificador, o formatador de string %p. Da seguinte forma, valor da variável ponteiro, 2 pontos, %p, e agora aqui vamos mostrar o valor de ptr1, que há de ser coincidente, obviamente, com o endereço de a, já que o ptr1, recordando, está a apontar para a variável a, certo? Portanto, esse %p vai nos mostrar, então, em formato hexadecimal, o endereço da variável a, que corresponde ao valor do ponteiro a. Portanto, e aqui vamos a uma breve revisão do formato hexadecimal. Na informática nós usamos muitas vezes esse formato hexadecimal, pela vantagem que ele traz, não é? Porque é muito rápido, é muito fácil converter de hexadecimal para binário e vice-versa. Essa é a grande vantagem do formato hexadecimal. No formato, na linguagem C, como em muitas outras linguagens, uma constante para ser expressa no formato hexadecimal, na base 16, tem que se iniciar por 0x. Portanto, sempre que nós vemos uma constante iniciada por 0x, essa constante tem que ser interpretada na base 16. É aqui o caso. Como é base 16, precisa obviamente
de 16 símbolos, não é? E aqui nós temos a representação dos 16 símbolos, e de 0 até 9 são obviamente os dígitos tradicionais da base 10, da base decimal, e depois de A até F são os dígitos, ou os símbolos, melhor dizendo, complementares da parte do alfabeto hexadecimal. E como vos disse, é muito fácil converter de binário para hexadecimal e de hexadecimal para binário, como? Usando a tabela que está aqui indicada. Portanto, sempre nós temos o símbolo 0 em hexadecimal, para convertê-lo para binário, basta nós estar a substituí-lo por 4 zeros. Ou seja, converter um símbolo hexadecimal são sempre necessários 4 bits. E está aqui o resto da tabela. Portanto, se quisermos, e agora olhando aqui para o A, se tivermos aqui um A, temos aqui um A, para converter esse valor que está aqui em binário, e nesse caso, olhando apenas para o A, nós vamos aqui à tabela e vamos substituí-lo por, nesse caso, 10, 10. Portanto, essa é a parte que leva a que o hexadecimal seja muito emprego na informática. É a sua facilidade de conversão de binário para hexadecimal e vice-versa. A outra é o facto de cada símbolo hexadecimal corresponder a 4 bits. Ou seja, cada bloco de 2 símbolos hexadecimal corresponde a 8 bits, ou seja, a 1 byte. E, portanto, eu posso dizer aqui que esse valor que está aqui tem aqui um par hexadecimal, outro e outro, e, portanto, tenho aqui 4 pares hexadecimais, corresponde, portanto, a um valor de 4 bytes, ou se quiserem 32 bits. Portanto, facilmente, com uma representação hexadecimal, eu consigo saber quantos bytes é que estão presentes naquela constante. Nesse caso aqui, estão 8 símbolos hexadecimais, portanto, corresponde a 4 bytes, corresponde, nesse caso, a 32 bits. Continuando ainda a nossa análise, o que é um ponteiro? Vamos agora espreitar a memória, o conteúdo da memória. Portanto, imaginando o nosso exemplo de há pouco, recorrendo novamente a esse exemplo, em que temos a declaração do ponteiro para inteiro PTR1, temos a variável A inicializada a 20 e o PTR1 aponta para o endereço da variável A, ou por outras palavras, PTR1 aponta para A. Se olharmos para a memória, e aqui considerando aqui o que está aqui desse lado esquerdo com fundo branco, como sendo os endereços da memória, e recordando que a memória é endereçada byte a byte, cada byte pode ser endereçado através de um determinado endereço, e temos aqui com o fundo amarelo o valor que está guardado na memória. Portanto, na variável A, ela há de ter um endereço, vamos supor que esse endereço está aqui, que é o 0x20102010. Reparem novamente que eu posso garantir que isso é um endereço de 32 bits, porque sei que estão aqui 8 símbolos hexadecimais, é uma constante hexadecimal com 8 símbolos, portanto 32 bits, e o valor 20 é guardado aqui na memória. Obviamente, para isso estar correto, o valor 20 está aqui e deve estar no formato binário, porque a memória guarda são bits 0 e 1. Algures, na memória também está a variável PTR1, portanto vai ocupar um determinado espaço na memória, que é o tamanho que é necessário para um ponteiro, e portanto vamos supor que o endereço onde está a variável PTR1 é o 0x20102020. Completamente irrelevante aqui, é só para nós darmos valores, números às coisas para tornar mais fácil a sua percepção. O que é que vai conter então a variável PTR1 depois desse código aqui, que está aqui indicado? Vai conter o endereço IA, ou seja, o conteúdo que está aqui na memória corresponde precisamente ao endereço da variável A, seja nesse caso 0x20102010. Portanto, isso basicamente é aquilo que sucede quando nós temos um fragmento de código similar ao que está aqui. Colocamos um ponteiro a apontar para uma variável, significa basicamente que o valor que é guardado no ponteiro corresponde ao endereço da variável. Não esquecer, esta é a parte importante, a memória é endereçada, portanto a memória RAM é endereçada por byte, portanto existe para cada byte um endereço. Portanto aqui um exemplo em que nós temos B1, B2, B3 e B4, que é uma variável, nesse caso B, que é composta por 4 bytes. Não é? Portanto está aqui a possibilidade de nós endereçarmos essa variável, ou pelo menos o conteúdo dessa variável, byte a byte. É isso que nos permite basicamente o uso da memória. Portanto, se o inteiro tiver 32 bits, portanto, um inteiro com 32 bits, ele vai ocupar na memória 4 bytes. Um double, por exemplo, faz parte da norma do I3S, da vírgula flutuante, é sempre representado por 8 bytes. E, portanto, na memória vão ser consumidos, vão ser alocados a uma variável do tipo double 8 bytes. Portanto, agora a pergunta coloca-se, qual é o tamanho de uma variável ponteiro? Bem, o tamanho de uma variável ponteiro deve ser suficiente para guardar um endereço. Um endereço, já vimos, é um valor inteiro, corresponde ao endereço da memória de um determinado elemento.
Portanto, o tamanho do endereço depende da arquitetura, do sistema operativo e também do compilador. Não é? Se tivermos endereços de 32 bits, então a variável ponteiro terá que ter forçosamente 32 bits. Se tivermos endereço de 64 bits, então a variável ponteiro terá 64 bits. Obviamente, se tivermos um sistema com endereço de 128 bits, teremos variáveis ponteiros com 128 bits. Como é que sabemos qual é que é o tamanho do ponteiro num código que está a ser executado? Bem, temos sempre a possibilidade de usar o sizeof de uma variável do tipo ponteiro. Portanto, sizeof, aqui nesse caso a PTR, vai nos devolver qual é que é o endereço, perdão, qual é que é o tamanho em bytes numa variável necessária para guardar um ponteiro. Imaginando nós que estamos numa plataforma de 32 bits, o valor aqui devolvido é de 4. Se estivermos numa plataforma de 104 bits, é expectável que o valor devolvido seja 8. Aqui há uma pergunta que é qual é o resultado de sizeof asterisco PTR? Bom, nesse caso aqui temos que relembrar que o asterisco PTR estamos a fazer a dereferenciação da variável PTR. Como a variável PTR aponta para um char, a dereferenciação é um char. E, portanto, sizeof PTR aqui vai ser o valor de 1, porque o tamanho de um char no C é 1 byte. Agora, estamos a olhar o que é um ponteiro. Portanto, qual é que é a vantagem do ponteiro? Bem, vamos olhar agora para o operador de dereferenciação. Portanto, é um operador que nos permite ter acesso ao valor apontado por. Para isso, temos aqui o suporte desse exemplo. Nesse exemplo, estamos a declarar uma variável, double_p, igual a 31415, ou seja, uma aproximação grosseira do valor de π. Temos outra variável, que é o double_tmp, e temos finalmente o ptr2, que é um ponteiro para double. Está aqui declarado como sendo um ponteiro, não esquecer aqui o asterisco. Colocamos o ptr2 a apontar para a variável π, desta forma, usando o operador endereço de. Mostramos o valor da variável π através do ponteiro, ou seja, o valor apontado, como usando o operador de referenciação. O que está aqui indicado é que eu quero aceder ao valor apontado para o ptr2. Uso o %f, já que o ptr2 aponta para um double. Nesse caso, como o ptr2 está a apontar para o π, o valor vai ser aqui mostrado, vai ser o valor 31415 com o qual nós iniciamos a variável π. Agora, o que é que fazemos? Colocamos a variável tmp, atribuímos o valor apontado pelo ptr2. tmp passa a ter o valor inicial de π, ou seja, 31415. Finalmente, temos aqui asterisco ptr2 igual a 2.0. Quais é que são os efeitos dessa atribuição? Bem, os efeitos dessa atribuição significam que o valor apontado por ptr2 passa a ter o valor de 2.0, passa a ser 2.0. Significa isso que a variável π, porque ptr2 está a apontar para π, em resultado aqui dessa atribuição, significa isso, portanto, que π passa a ter, ou a variável π, melhor dizendo, passa a ter o valor 2.0. Portanto, essa é a parte importante da referenciação no ponteiro, é quando estou a usar a referenciação no ponteiro, eu estou a alterar, ou possivelmente posso estar a alterar, o valor da variável que está a ser apontado por. Portanto, relembrando um pouco, fazendo aqui um pequeno lembrete. Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de outra variável. O ponteiro está associado a um tipo de dado, só podendo apontar para variáveis desse tipo. A exceção é o void, que requer um cast quando nós precisamos de fazer a dereferenciação do valor apontado para uma variável ponteiro do tipo void. O operador i-comercial devolve o endereço de uma variável e o operador asterisco permite aceder ao valor apontado pelo ponteiro. É o chamado operador de dereferenciação. Agora vamos para outra aplicação muito importante de ponteiros, que é a passagem de parâmetros. Portanto, numa função, por omissão, os parâmetros são passados por valor. Significa o quê? Significa que é passada a cópia do valor. Portanto, quando eu chamo a função f1, por exemplo aqui, em que tenho aqui o parâmetro a, que é um double, o que vai acontecer, posso chamar a função f1 dessa forma, 10. O que vai acontecer é que esse valor 10 é copiado para a variável a. Essa variável a, nós até sabemos que é um parâmetro e os parâmetros têm existência normalmente na pilha. Vimos isso já há uns vídeos atrás. Agora, eu posso fazer também uma passagem por referência. A passagem por referência é feita através de um ponteiro. Significa o quê? Significa que eu não estou a passar o valor da variável, estou a passar o endereço dessa variável, o que permite à função manipular e alterar esse valor. Essa é a grande variante de usar uma passagem por referência, é permitir que a função altere a variável, nesse caso a variável k desse exemplo, e que modifique o seu valor com reflexo depois no exterior da função. Portanto, concretamente, imaginando nós que temos a função f2, que devolve um double e recebe como parâmetro um ponteiro para double, se nós chamamos f2 dessa forma, através do operador de
e comercial de endereço K, o que nós estamos a passar à função F2 é o endereço K. Quer dizer que as modificações possam ser feitas através do ponteiro APTR vão ser visíveis depois no exterior da função. Portanto, temos aqui um exemplo para concretizar isso, que é a função duplica. A função duplica recebe dois parâmetros, um double param1 e um ponteiro para double chamado param_ptr. E o que é que faz a função duplica? Bem, a função duplica vai aplicar aqui ao param_ptr, ao valor apontado pelo param_ptr, está aqui o asterisco para indicar que é a diferenciação, vai multiplicar o valor de param1 por 2. Vai fazer a mesma coisa com o param1. Param1 passa a ser um valor duplicado. No main, vamos chamar a função. Começamos com uma variável a e com uma variável result. Chamamos, portanto, a função duplica, em que o a, volto a lembrar, tem o valor 10 e com o endereço de result, já que é passagem por referência, como está aqui indicado. Fazendo o printf disso, os resultados que nós vamos ter são, nesse caso, e olhando já para aqui, para a resolução, para o que mostra a execução, temos o valor de a que se mantém, como sendo 10. Porquê? Porque o parâmetro aqui é passado por valor, esse param1 existe na pilha, o facto de eu estar aqui a alterar o valor não tem reflexo no exterior da função, portanto, quando terminar a função, o param1 é eliminado e, portanto, essa alteração não teve qualquer efeito para o exterior da função. Contudo, no result, o que eu noto é que agora nós temos o valor duplicado, ou seja, o result, pelo facto de ter sido feito uma passagem por referência, fez com que nós não estivéssemos a aceder aqui ao parâmetro 1, estamos a aceder diretamente ou indiretamente através do ponteiro, portanto, à variável result. Daí o result, a variável result, passar a ter o valor duplicado, ou seja, essa operação que está aqui teve efeitos diretos no valor da variável result. Daí nós chamamos isso uma passagem por referência. Fica aqui essa atividade, então, para depois poderem resolver e ter uma maior percepção da importante parte que são os ponteiros na linguagem C. Terminamos aqui, até uma próxima oportunidade.